Olá, sejam bem-vindos ao JR Trade. A Universidade Estácio de Sá é uma das maiores empresas de educação do país. Eles estão presentes em 25 estados e têm mais de 700 mil alunos matriculados. Para falar mais sobre isso e outros assuntos, a gente tem o prazer de receber de forma online, direto do Rio de Janeiro, o Marcel Desco, que é vice-presidente de marketing da Estácio. Seja bem-vindo, um prazer te receber aqui, Marcel. Obrigado, Camila. Foi um prazer estar aqui com vocês. Antes do nosso bate-papo, vale lembrar que toda quarta-feira, às 7h30 da noite, tem episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV. Marcel, vamos falar um pouco do que a pandemia trouxe para o ensino, que foi uma revolução. Como a pandemia impactou a Estácio e teve que, as instituições de ensino, elas tiveram que se adequar a um novo jeito de dar aulas. Na Estácio foi assim também ou vocês já tinham essa história das aulas online? A Estácio já tem o ensino digital, né, o EAD, como a gente fala aqui também, já desde 2009. Então, para a gente foi bastante natural assim, a utilização da tecnologia. Né? O que a pandemia acho que trouxe foi a necessidade de acelerar, né, de adequar. Né? Nós sempre trabalhávamos com as duas modalidades, né, tanto a presencial quanto a digital, e de uma hora para outra a gente teve fechamento de campi, tivemos que readequar quase que toda a nossa estrutura, principalmente dos alunos presenciais, para uma nova realidade, que acho que essa foi a grande tônica, né? Mas todo o arcabouço de conhecimento de tecnologia, de plataforma, permitiu que a gente fizesse esse tombamento, né? O mais rápido possível. Então, a empresa inteira se virou para o foco no aluno, né? Que acho que é o que a gente aqui acorda e faz todo dia, olhando como a gente continua prestando serviço, como que a gente continua mantendo qualidade no ensino. E esse foi mais um desafio que não foi diferente, né? A gente foi atrás do uso da nossa plataforma que já existia, ver como colocar os alunos numa plataforma que é ao vivo com os professores, mantendo aí o semestre letivo como era esperado, né? E apesar desse primeiro tumulto, foi super rápido, acho que em menos de uma semana a gente já estava com quase 200 mil alunos do presencial também nas nossas plataformas digitais. E para os alunos do EAD, a vida seguiu normal, né? Isso já estavam acostumados, já usufruíam e só conseguiram manter aí todos os estudos como eram previstos. Vocês pensaram nisso 11 anos antes da pandemia. Da onde surgiu a ideia e o que essencialmente mudou? Já tinha aulas ao vivo ou isso veio depois dessa pandemia que a gente viveu? A Estácio sempre teve na cabeça de dar mais opções para os alunos, né? Então a gente sempre tem isso aqui no nosso DNA, né? E quando a gente olha em formatos de entrega de ensino, né? Era natural, né? Mesmo em 2009, ver outras formas, né? Que não só o relacionamento ali na sala de aula, né? Então a Estácio chegou a trabalhar com um modelo telepresencial, né? Que é parecido com esse ao vivo que hoje a gente comenta. E também começou a desenvolver conteúdos assíncronos, né, que é muito mais complexo do que só enviar um texto para o aluno ler. Né? A gente está falando de ferramentas e metodologias de ensino que garantem a entrega do conteúdo, né? Então ele tem possibilidade de leitura, eventualmente vídeos, e isso vem evoluindo desde 2009 para cá. Né? A gente entrou, de novo, com essa cabeça de continuar dando mais opções para os alunos. Né? E a plataforma digital, além disso, ela atua também num ponto que para a gente é super importante de democratização e acesso. Né? Então, a gente consegue ser mais eficiente, a gente consegue dar escala na nossa qualidade. Então, ele vem aí amarrando todo esse eixo de ensino de qualidade, que é o que a gente procura, com a escala que também a gente quer pelo tamanho da empresa. Né? Então, até nossa atuação no Brasil, né, para a gente fazer isso com a escala que a gente gosta e quer, não tem jeito, é com tecnologia, são com essas plataformas digitais. Né? E a pandemia foi uma turbulência que chegou e a gente estava preparado, tinha tudo isso na mão e conseguimos alavancar com isso também. Quando a gente viu muitos alunos obrigados a fazerem esse estudo online, tinha primeiro a coisa do delay, de não ouvir direito, o professor não conseguir responder, mas também teve reclamação em relação à leitura do conteúdo e a disponibilização, a forma da disponibilização do conteúdo. Isso vocês também tiveram preocupação e também saíram na frente. A gente sempre está evoluindo nesse ponto, tá? Porque a preferência dos alunos também muda ao longo do tempo
E numa base de 700 mil alunos, a gente tem preferências múltiplas aqui, né? Tem gente que prefere ler, tem gente que prefere assistir, tem aqueles que preferem ver a aula gravada ou ao vivo, né? Então, de novo, acho que é super importante, né? Isso está no nosso DNA, essa questão de ampliar as opções, né? A gente buscou, né, desde 2019, quando a gente criou até a Ensine-me, né, que é a nossa grande plataforma de desenvolvimento de conteúdo e elementos de aprendizagem, a gente estuda várias formas de entregar esse tipo de conteúdo e para justamente atacar o que você está comentando, né? Mas muito na linha de preferência dos alunos, né? A gente começa a cruzar também com que se aprende mais, com que tipo de aluno funciona melhor, com que tipo de conteúdo. E isso para a gente é fundamental na construção do nosso arcabouço de tecnologia, mas também de aprendizagem, né? Queria que você trouxesse alguns números da diferença de presencial e online. O que você tem para nos mostrar de que forma e qual é a preferência do estudante da Estácio hoje? A nossa base de alunos é de 700, a gente tem 700 mil alunos e eles estão distribuídos entre o que a gente chama do ensino digital e o ensino presencial. Hoje a nossa base ela é mais ou menos 60% de alunos digitais e 40% de presencial, aqui arredondando para facilitar. Nós estamos em praticamente todos os estados do Brasil, tá? Com 80 campi, e a gente tem mais de 2 mil polos aí que fazem um atendimento especial, onde a gente não chega com uma unidade própria, né? E isso reflete num atendimento de basicamente 1.500 municípios aí em todo o país, assim. Então, acho que a gente tem uma das distribuições mais amplas aí do setor de educação do país. Quantos cursos? São mais de 100 cursos de graduação e mais de 300 de pós-graduação. Tá? Então, isso em todas as áreas de conhecimento e em múltiplos formatos de entrega. Né? A gente tem desde o EAD 100% assíncrono, né, até um 100% presencial, mas no meio do caminho também a gente tem desenvolvido outras metodologias de entrega, sejam elas um modelo flex, onde o aluno tem a possibilidade de fazer os laboratórios virtualmente, o semipresencial com 2 ou 3 idas ao campus por semana, o presencial em si, e também o modelo ao vivo, que é uma modalidade que a gente recém lançou também, que trabalha com essa metodologia praticamente como essa entrevista aqui, né? A gente está com os professores aí de forma expositivas, né, e os alunos podendo fazer isso da sua casa, né, um modelo que evoluiu aí logo depois da pandemia. Marcel, duas dúvidas aqui. Primeiro, com tantas opções de cursos, você acha que hoje o ensino é mais democrático? E segundo, como os professores eles se prepararam? Vocês têm treinamentos também para os professores? Em relação aos professores, qual é a preocupação? Não, com certeza. Assim, sobre democratização da educação, isso com certeza aconteceu e no Brasil isso é ainda mais importante, né? A gente tem que buscar formas de tornar a educação de qualidade acessível, né? E acesso não quer dizer só valor, quer dizer tipologias de conteúdo, formatos de entrega, né, como a gente comentou. E essa multiplicidade de cursos, né, juntamente com as formas de entregar, com certeza tornaram viáveis para muito mais gente do que eram no passado, né? Então isso para mim é uma tendência que ela é estabelecida, e isso vai ser assim daqui para frente. Acho que as empresas têm a obrigação de continuar monitorando isso e atendendo as preferências do consumidor, né? É natural numa empresa de serviço, a gente tem que fazer essas adequações, porque os públicos mudam, as demandas, as exigências também mudam. O que não pode mudar dentro da empresa é a obsessão pela qualidade e pela entrega justa, né? No caso dos professores, a gente sim tem treinamentos, mas aqui na Estácio é muito comum, né? Então eles têm muito relacionamento, por exemplo, com as plataformas digitais desde sempre, né? A gente se relaciona também com os professores, absolutamente toda a vida do docente também está dentro de um aplicativo, né? Isso já tem facilitado também a ele o relacionamento com os alunos, né? E quando ele vai para frente de uma sala de aula, toda a metodologia de ensino também foi disponibilizada com antecedência para os alunos e para o docente, e isso também facilita muito a relação ali na hora ali da aula mesmo. Ô Marcel, e diante dessa preocupação com tecnologia, né, e de ensino, a gente sabe que facilita bastante o aprendizado de forma online, porque nem todo mundo consegue estar presente naquele momento em que muitas aulas são oferecidas.
em outras universidades, eu estou dizendo. Como a Estácio vê essa desigualdade no acesso à internet? A gente fala em 5G, uma tecnologia 5G no país, em alguns estados, e outros estados a população sequer tem sinal de internet. Então, como você vê esse problema hoje em dia da desigualdade do acesso? Como país, a gente tem que resolver isso, né? Acho que qualquer nação em crescimento aí tem que ter um viés de olhar isso de forma estruturada para ter mais conectividade, etc. Né? Do nosso lado, o que a gente tem feito, né, e a gente vem investindo em tecnologia já há bastante tempo e com bastante afinco, é preparar todas as nossas unidades e polos para conseguir receber esses alunos caso eles não tenham essa conectividade. Né? Então, se eles não têm essa possibilidade, ele pode ir a uma unidade nossa, seja para estudar, seja para baixar o conteúdo que ele precisa no aplicativo, né? E os polos a mesma coisa. Por isso que a parte de distribuição, né, essa quantidade de pontos de presença que a Estácio tem é super importante. Acho que a gente consegue cobrir muito desse gap que a população pode ter também. Tá? Falando desse lado social, vocês têm o projeto Educar para Transformar. Você pode falar um pouquinho sobre esse programa? A Estácio, como um todo, sempre teve um braço social muito forte. Né? Trabalhar com educação, naturalmente, você já tem um aspecto social enorme. Né? Então, o nosso projeto, né, desde sempre, ele começa utilizando as nossas unidades, né, para fazer uma série de atendimentos sociais, né, e sempre vinculados à educação. Então, você tem desde apoio à população nos nossos núcleos de práticas jurídicas, por exemplo, fazer atendimento a público, atendimentos de saúde também, nós podemos ali com vários cursos da área de saúde que nós temos, e esse caráter social ele sempre foi expandindo ao longo do tempo. Tá? Nós temos um braço enorme aqui, né, conduzido aí pela Cláudia Romano, aí, nossa vice-presidente de SD e responsabilidade social, que trabalha justamente disso. Então, aproximando, por exemplo, com esporte, empreendedorismo, empregabilidade, né, que para os nossos alunos também é super importante, e tudo isso ele se amarra em torno da educação. Né? A gente tem trabalho muito forte de apoiar os nossos alunos, né? Seja esses apoios sociais à comunidade, mas também aos alunos em como conseguir emprego, como conseguir essa ascensão social. Né? Então, a gente também faz isso de forma bastante vocal e intensa, né? E de verdade. Acho que esse é o ponto. O ano passado, inclusive, né, para dar um pouco mais de amplitude, nós fundamos o Instituto Edux também, né? A Edux é a holding dona da Estácio, para começar a dar uma dimensão diferente nisso e ampliar o nosso escopo. Né? A gente sempre está buscando aí ter mais impacto social e, através do Instituto, isso vai também nos fortalecer muito. Ainda mais a educação, né? Que é a base de qualquer crescimento que o país pode ter. Bom, do ponto de vista de marketing, que é bem a sua área mesmo, a Estácio tem 50 anos. Como unir a tradição e a modernidade ao mesmo tempo? Esse acho que é o nosso segredo. É o nosso segredo, né? Não posso contar tudo, senão... Só um pouquinho. Eu estou brincando. A Estácio, assim, é uma instituição enorme, com uma tradição super consolidada, né? Isso traz muita história para a gente, né? Então, sobre uma ótica de marketing, isso é maravilhoso, porque a gente tem um aspecto social que é forte, importante, tem uma tradição e uma história que a gente consegue contar, né, em palavras para ações de conteúdo, para ações de engajamento, enfim, para colocar isso na mentalidade de todo mundo, né? E mais do que tudo isso que eu estou falando, a gente tem uma empresa que ela é bastante ousada no sentido de corajosa em pegar todos esses componentes que a gente comentou e colocar em estratégias de marketing que não são triviais, né? Então, a gente também busca essa modernização quando a gente vai buscar formatos diferentes de conteúdo para aplicar, busca de porta-vozes que muitas vezes não são óbvios dentro do mercado de educação, mas que dentro dos nossos estudos, né, que a gente corre aqui direto, eles fazem todo sentido naquela linha de mostrar que a Estácio é de acesso, é para quem quer estudar, tem qualidade e você traz essa proximidade com o público, né? E nas plataformas de entrega, a gente saiu daquela
daquele modelo único, né, mais tradicional, de meio, e a gente começa a trabalhar com uma plataforma integrada, né? Então, a gente está falando desde sair em publicidade de TV, outdoor, mas a gente também passou a trabalhar bastante em meios digitais, e isso consolida e culmina sempre nas nossas plataformas nos nossos sites, né? Nossa plataforma de entrega de conteúdo e as plataformas de matrícula, onde os alunos têm aí o primeiro contato com a marca, né? Então, essa integração para a gente foi a forma de trazer um pouco dessa modernidade com a nossa tradição, né? Mas aqui com uma pitada sempre de ousadia e vontade de fazer diferente também, que acho que nos diferencia muito no mercado. Sempre olhando para o futuro, né? Bom, você continua comigo, Marcelo? Bom, continuando o nosso bate-papo, em outubro vocês lançaram o Enem Verso, que ajuda a preparar alunos para o Enem. Conta um pouco mais sobre isso. Claro. Em outubro, né, na verdade um pouquinho antes disso, a gente estava se provocando aqui, né? Como que a gente chega no aluno de ensino médio, né? Aquele que está se preparando para iniciar a vida acadêmica na universidade, né? Como que a gente chega mais próximo, né? E a gente foi se provocando, a gente precisa estar dentro de alguma plataforma de games, né? E aí surgiu a ideia do Enem Verso. A gente estruturou uma ação que ela é cross-plataforma, né? Então nós começamos desde iniciativas de conteúdo sobre Enem com uma linguagem muito mais jovem e mais próxima desse público-alvo que a gente estava buscando, disponibilizando e-books. A gente fez lives sobre a prova, sobre questões passadas, etc. E a gente culminou isso em um mundo que foi criado dentro do Fortnite para treinamento dos alunos mesmo. Então, quem quisesse entrar nesse universo podia ir lá estudar para o Enem dentro do Fortnite. E foi muito legal, assim, foi uma iniciativa que teve uma adesão enorme dos alunos, acho que deu uma projeção para a marca que foi relevante no sentido de mostrar que a gente está ligado com essa tendência que estava acontecendo e como a gente conseguia inserir educação em um outro modelo que não o tradicional, né? Acho que pouca gente pensou em ver o Fortnite atuando em educação e a gente foi lá, a gente teve a coragem de fazer e foi uma super iniciativa. Ô Marcelo, a gente pode dizer que esse treinamento aconteceu no metaverso ou é um pouco de exagero pensar nisso, né? Falando em tendência, e aí a gente já tem uma nova tendência que é a inteligência artificial, que tá tirando o sono de muitos especialistas, porque ainda não se sabe qual é a linha ali, né? Entre o benefício e os desafios dessa nova tecnologia também. Não, a gente pode falar que a iniciativa foi, acho que uma das primeiras aí no metaverso por si só, né? Acho que não aquela tão imersiva, né, com óculos, etc., mas estava ali o avatar do aluno num ambiente paralelo ali, se relacionando com as questões. Então, acho que a gente pode falar que botou o pezinho ali. Sobre inteligência artificial, a gente aqui usa muito vou chamar de ferramenta, né, mas a gente tem isso aqui dentro muito mais no nosso back-office, né? Então, na parte de marketing, por exemplo, a gente tem muita utilização de inteligência artificial, seja para definição de campanhas e mensuração delas, né? Então, para toda a parte de alocação de investimentos, clusters de público, isso a gente faz aqui com uma certa frequência. E quando a gente fala de alunos, a gente tem um trabalho grande aqui de inteligência também, para ver se aquele aluno, como ele está aprendendo, o que está faltando para melhorar a aprendizagem dele, se tem algum ponto de falha no processo. Então, a gente ainda está usando ele mais aqui na nossa cozinha aqui, né? Vamos falar assim, é uma coisa que talvez não esteja tão direto ali, aparente para o aluno. Mas o aluno vai poder utilizar, porque tem aquela coisa, né? Essa semana eu estava lendo uma notícia que um músico pediu para a inteligência artificial fazer uma música, melodia, inclusive, e tudo. E aí ele achou, não, tá tudo certinho, mas é meio básico, né? E às vezes, por informação, a inteligência artificial pode se enganar. Então, como olhar para essa questão hoje em relação ao ensino também, né? E não só no back-office? Para a questão do ensino, assim, acho que a primeira dúvida que vem na cabeça é o modelo de avaliação, né? Porque acho que esse é o que vem na cabeça. Pô, será que eu vou fazer uma redação direto ali com o chat de GPT ou coisa parecida? Mas, de novo, acho que esse é um tema novo que está todo mundo aí
se virando para entender melhor, etc. Mas eu acredito muito que acho que isso vai trazer uma questão de adaptabilidade em modelos de entrega para o aluno, que vai facilitar demais essa aproximação, né? A educação, aqui na Estácio, por exemplo, a grande maioria dos alunos é a primeira pessoa da família a ter um acesso a um curso superior. Então a gente tem uma questão de engajamento que é super importante, né? De você mostrar para o aluno que aquilo é viável, que é possível, né? Porque muitas vezes ele não teve essa referência. Então acho que esse tipo de ferramenta, né, ela vai conseguir massificar essa relação entre o aluno e o conteúdo que está sendo entregue, né? E acho que são ferramentas aí, talvez não as mais triviais ou essas que estão mais em voga agora, de inteligência artificial que devem tá saindo aí no curtíssimo prazo, tá? Esses mecanismos de adaptação devem ser aí, acho que a primeira entrega rápida aí que o aluno vai sentir diferença. Eu estou meio assustada ainda, né? E também com a rapidez com que as coisas estão andando desde a pandemia. A gente está em 2023, né? Se a gente pensar na evolução que se teve desde 2020 a 2021, até chegar essa nova ferramenta, daqui a um ano não dá nem para imaginar o que vai acontecer. Com certeza, essas coisas vão bem mais rápido do que a gente pode imaginar. Mas eu acho que do lado aqui da empresa, acho que a gente tem que ser humilde para receber essa informação e acho que rapidamente entender a aplicação. E nós temos aqui times dedicados. Então, por exemplo, na minha área de marketing, tem gente olhando para isso, para essas ferramentas que eu estava comentando, que são mais aqui internas, né? E nos ajudam, de novo, a ficar mais próximo dos alunos. Na parte de ensino também tem gente debruçada, vendo como isso pode apoiar e ser de fato útil, né? Acho que a gente tem que buscar aplicações que ajudem o aluno na aprendizagem e depois na empregabilidade, né? Acho que essa cadeia toda ela vai ser bastante aprimorada com inteligência artificial e todas essas ferramentas. Marcelo, quando a gente fala em 700 mil alunos pelo Brasil inteiro, tem a questão de diferentes regiões, né? A gente sabe que tudo isso acaba influenciando. Mas como atender tanta gente e a Estácio de Sá conseguir manter a qualidade do ensino? Aqui não tem jeito, a palavra é tecnologia, não tem outra forma, né? Então, nós temos aqui, de novo, uma evolução grande de plataformas de ensino que elas são iguais para todos os lugares do país, mas elas são adaptativas ao aluno, né? Então, acho que isso torna viável essa massa e essa escala. E uma preocupação muito grande com a produção de conteúdos que a gente tem, tá? Isso aqui é uma obsessão nossa de ter um conteúdo acessível para o usuário, de qualidade, revisto em vários formatos, né? Então, a gente está o tempo todo se provocando como empresa em como tornar isso cada vez melhor, né? Então, aqui a gente junta o que a gente está produzindo de conteúdo com uma plataforma de tecnologia que dá escala, né? E todas essas unidades e polos, né, trabalhando juntos e conhecendo bem esse triângulo, né? A gente consegue entregar essa uniformização de qualidade para mais de 700 mil alunos e crescendo, né? A gente não para de buscar mais aí integração com o mercado brasileiro. Marcel, pegando uma informação que você passou aqui ao longo da entrevista, eu queria destacar isso mais no final mesmo, que é esse perfil de que o aluno da Estácio é o primeiro a se formar numa instituição de ensino, um ensino superior da família. Como vocês perceberam isso e como trabalhar e passar essa mensagem, né, de que todo mundo pode estudar sim e mudar a vida da família inteira? Isso para a gente é fundamental. Assim, logo no início da vida acadêmica dos alunos, né, a gente capta essa informação com eles mesmos, né? E para a gente é fundamental porque, de novo, a gente tem uma preocupação muito grande com o engajamento dos alunos, né? Não adianta o Marcel aqui no marketing sair fazendo um monte de campanha se eu não conseguir mantê-lo aqui dentro ou conseguir que ele percorra todo o aprendizado e depois se forme e tenha ali a sua evolução social, pessoal, o que ele esteja buscando, né? E para a gente é super importante. A gente, quando volta para analisar cada um dos alunos, a gente vê o quão importante esse engajamento, quão importante é mostrar que o que a gente está entregando é algo que ele vai conseguir acompanhar, ele vai conseguir
com todas as dificuldades que o ensino superior tem, tá? Acho que não é para ser fácil, é para ser acessível, né? São coisas bem diferentes. Começando mas pelo valor, né? Aí já tem uma cisão. Exatamente. Então a gente aproxima isso, né? E isso faz com que a gente tenha, né? Desde indicadores de retenção desses alunos calouros, né? Maiores, e mais importante do que isso, a gente tem mais gente no sistema pelo tempo completo, ou seja, a gente consegue de fato chegar à nossa missão de ter o aluno ali graduado, né? Então para a gente é missão zero aqui, conseguir que eles venham conosco, que eles permaneçam aqui, né? E é super importante para a empresa e super importante para o Brasil aqui que a educação esteja em mais lares, né? Então a gente está todo dia aqui, acorda e dorme pensando em como levar mais ensino para todo mundo. Marcel Desco, muito obrigada pela sua entrevista. A gente ouviu hoje o vice-presidente de marketing da Estácio de Sá. Volte sempre. Obrigada pela presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Até mais. E só lembrando que toda quarta-feira tem episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV. JR Trade fica por aqui. A gente se vê na próxima. Até mais.